grandes medos dos europeus hoje é que a Rússia pare de fornecer gás de forma duradoura. O gás russo responde por cerca de 40% da demanda europeia. Ele serve para aquecer as casas e manter parte importante da indústria funcionando. A decisão, portanto, pode gerar uma crise sem precedentes na União Europeia. Nesse vídeo, a gente vai analisar o que aconteceria na Alemanha, a maior economia da Europa, se o Putin simplesmente resolver fechar a torneira do gás. Primeiro, o tema desse vídeo não é mera especulação. A possibilidade de a Rússia parar de mandar gás para a Europa é real. O próprio governo alemão tem um plano de crise para lidar com a ameaça. Desde o início da guerra, a Rússia reduziu para 40% o fluxo de gás para a Alemanha. Moscou põe a culpa nas sanções ocidentais, que estariam impedindo o acesso a peças sobressalentes. Verdade ou não, a Alemanha tem agido rápido para diminuir sua dependência da Rússia. Bem, mas qual é o tamanho dessa dependência? Até o início do ano, 55% do gás consumido na Alemanha era russo. De todo esse gás vindo da Rússia, 30% serve para esquentar as casas no inverno. Mas é a poderosa indústria alemã a maior consumidora no país, com 35% do total. Isso vem diminuindo, porque desde o início da guerra, a Alemanha iniciou um plano de emergência para tentar se desligar o máximo possível da Rússia nesse sentido. Conseguiu reduzir a fatia do gás russo na demanda alemã de 55% para 35%. Você pode estar se perguntando se os alemães podem morrer de frio no inverno sem o gás russo. O governo garante que não. Um comitê da crise do gás nivelou em 3 fases o risco para o país. Atualmente, a Alemanha está na fase 2, que basicamente é, diante da queda no fornecimento, permitir o aumento dos preços ao consumidor para diminuir a demanda. A terceira fase seria diante de um corte total e prolongado no envio de gás. Ela contempla a intervenção do Estado para assegurar o abastecimento de lugares essenciais, entre eles as residências. Bem, aqui você já tem um efeito claro para a economia. O aumento do preço da energia deixa grande parte da população quase que imediatamente com menos dinheiro para consumir. Metade dos 43 milhões de lares da Alemanha depende do gás para o seu sistema de calefação. E estima-se que a conta de energia poderia triplicar até o fim do ano. Mas o efeito disso tudo para a economia seria muito maior. Muitos temem, na verdade, que seja sem precedentes. A falta do gás russo atingiria todas as economias europeias, mas provavelmente nenhuma sentiria mais que a alemã. A Alemanha tem como pilar sua poderosa indústria, sobretudo dos setores químico, de automóveis e de aço. São setores que consomem enormes quantidades de combustível. Só as indústrias química e farmacêutica precisam de 27% do gás utilizado no país. E o gás não é apenas usado como fonte de eletricidade, ele é imprescindível em muitos processos industriais. Tudo isso poderia gerar um efeito dominó, já que a produção industrial é interconectada. Se isso acontecer, economistas temem que o PIB alemão poderia cair 13%, uma queda que poderia se traduzir em menos 6 milhões de empregos. Wenn dort weniger produziert wird, dann wird in vorgelagerten Branchen auch weniger nachgefragt. Also wenn die Ernährungsindustrie weniger produziert, wird sie mindestens mittelbar aus der Landwirtschaft auch weniger Produkte beziehen. Und auch die nachgelagerten Wirkungen sind wichtig. Wenn also die Chemieindustrie nicht mehr produzieren kann, dann fehlen Vorleistungen zum Beispiel für die Automobilindustrie. In der Chemie werden Lacke produziert, die fehlen dann in der Automobilindustrie und dann drohen eben dort auch Produktionseinbußen. Então, que alternativas restam à Alemanha? A longo prazo, o atual governo já queria apostar em energias renováveis, mas a tão curto prazo a situação é mais difícil. Uma é dispensar o gás usado para produzir eletricidade. Atualmente, 13% da geração de eletricidade provém de usinas elétricas a gás. Uma opção para substituir isso seria recorrer à energia nuclear. Após o desastre de Fukushima em 2011, a Alemanha decidiu fechar suas usinas nucleares. As últimas 3 usinas restantes estão programadas para deixar de funcionar até o final do ano. A crise do gás reabriu o debate se seria viável prolongar o uso delas, opção apoiada por mais de 60% dos alemães. Mas as 3 usinas nucleares ainda em operação geram apenas 6% da eletricidade consumida na Alemanha. Com a opção nuclear excluída, o governo alemão decidiu recorrer ao carvão como uma solução de emergência. Mas essa saída é altamente poluente. Como vimos, o governo alemão pode até economizar gás, mas tem um limite. A indústria e os lares precisam dele. A redução da dependência da Rússia ocorrida nesse ano foi possível sobretudo graças ao aumento do fornecimento pela Noruega e pela Holanda. Outro fator foram os novos contratos de compra de gás natural liquefeito. Mas o gás liquefeito americano, por exemplo, vai custar 40% mais do que o russo. Sem mencionar o impacto climático do gás extraído por fracking, algo que coloca contra a parede um governo que foi eleito prometendo uma revolução climática na Alemanha. Essa crise também coloca uma questão mais ampla, sobre o modelo alemão como um todo e a estratégia geopolítica das últimas décadas. Ou seja, se realmente é tão seguro assim construir uma economia apoiada em indústrias tão dependentes de energia suja. E se fazia sentido, sobretudo, recorrer a parceiros tão pouco confiáveis como a Rússia. Durante muito tempo na política alemã, imperou a ideia, vindo da centro-esquerda, de que laços econômicos estreitos com Moscou seriam uma maneira de ancorar os russos num sistema global orientado para o Ocidente.
A Deutsche Welle é a rede internacional de notícias da Alemanha. Para mais vídeos como esse, assine o nosso canal no YouTube.